Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse módulo de hoje, o nosso módulo de controle. Tá? Como vocês podem ver, hoje aqui estou de jaqueta, tá frio, nossa região tá muito frio. No momento que eu estou fazendo esse conteúdo para vocês, estou preparando para vocês. Também vocês devem ter notado no último vídeo, estou procurando mudar, eu estou no momento de transição na minha vida também, estou mudando aqui o ambiente. Tá? Peço desculpas para vocês pela qualidade, enfim, mas a minha qualidade técnica eu estou trazendo da mesma forma para vocês e eu quero que vocês se concentrem nisso, na qualidade técnica. Aproveitem o conteúdo. No último vídeo nós falamos sobre o funcionamento das bombas de pistão, tá? Então agora eu estou trazendo para vocês aqui a parte de controles. Tá? Reforço para vocês que eu não vou me aprofundar tecnicamente no funcionamento do controle, mas de que forma eles interferem nas bombas e o que vocês podem obter de ganho. Tá? Então falarei hoje sobre controles compensadores, controles de load sense, controles proporcional, controle compensador load sense com controle de torque. Tá? Então, mas o que é tudo isso? Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho para você de como funciona e os recursos que vocês têm. Então hoje é um vídeo mais técnico, tá? Então assim, é um vídeo que eu acho que vai desprender um pouquinho mais da sua atenção, mas não se preocupe se você não entender algumas coisas, não tem problema, vou ser superficial, porque não dá para ser muito aprofundado, mas não se preocupe, porque é normal, eu estou aqui também para poder lhe ajudar. Isso é uma coisa que você também talvez não consiga aplicar sozinho, então recomendo você mais uma vez, consulte um especialista na área, uma empresa especializada para lhe auxiliar. Geralmente é uma empresa especializada que faz esse tipo de instalação, tá? Lógico que se você é um profissional proativo, você consegue. Todo mundo consegue, é possível, todo mundo consegue o que quer, na verdade, tá? É possível isso, se você tem força de vontade. Mas trago a você aqui os cuidados que você tem que ter. Então, um mínimo sinal de receio não faça e procure um profissional especialista na área para poder lhe ajudar nessa questão, nesse quesito, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre controles. Mais uma vez eu peço que você compartilhe isso com amigos. Curta os vídeos, curta as publicações nas redes sociais, pois isso me ajuda também, tá, pessoal? Eu preciso saber que esses vídeos estão fazendo efeito no trabalho de vocês, tá? Eu preciso saber que esses vídeos estão valendo a pena. Por quê? Porque eu estou aqui desprendendo meu tempo e dinheiro para ajudá-los a gravar esses conteúdos. Tá? Eu não estou recebendo absolutamente nada por isso, isso não é lucrativo, é uma forma de eu interagir com vocês, é uma forma de a gente criar um meio de comunicação, então eu preciso saber que isso está valendo a pena, certo? Então, pessoal, vamos lá, hoje o conteúdo são sobre, o nosso módulo de hoje é sobre controles de bombas. Vou convidar você a me acompanhar na tela do computador, porque é extremamente técnico também, e aí a gente vai tentando trazer da melhor forma possível para vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, então aqui vamos começar com o primeiro controle de uma bomba de pistão, que seria o controle compensador de pressão, Standard Pressure Control. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos o servo-pistão, que a gente já viu falar, tá? E o nosso compensador de pressão. Esse controle é o controle mais básico de uma bomba de pistão. Tá? Lembrando que esses controles, eles todos são voltados para a eficiência energética, conforme eu já falei no começo, né? Esse aqui é o controlador mais básico, por quê? Ele tem uma função de economia de energia e de controle do sistema em pressão máxima. Então, até o momento em que a bomba for, até a pressão de trabalho a qual a bomba for ajustada, a bomba vai trabalhar como uma bomba de deslocamento fixo. Ela vai desenvolver o seu papel, vai desempenhar o seu trabalho 100% do deslocamento, vai mandar o óleo em 100% até que atinja a pressão de regulagem. Por sua vez, quando isso acontecer, o que ocorre aqui quando atinge a pressão de trabalho da bomba? Automaticamente, lógico que tem um tempo, né? Nós estamos falando de um conjunto mecânico, de uma mola, então esta regulagem é uma regulagem mecânica. Ou então eletromecânica, aliás, soma de mecânica e hidráulica.
Então, tem um tempo de fechamento, de inclinação do prato, né? Eu chamo de fechamento, mas pode ser uma centragem do prato, a maioria conhece por este termo, né? Fazendo com que a bomba não desloque mais 100% do volume a qual ela foi projetada, mas apenas fique suprindo a demanda do sistema em relação a fugas, a perdas, ou então se o sistema está consumindo um volume de óleo muito pequeno, ela vai apenas suprir esse consumo do sistema 100% eficiente, sem deslocar óleo a mais sem necessidade, a qual estaria sendo drenado por uma válvula de alívio, por exemplo, né? Então ela basicamente está sem deslocar óleo. Então isso tem uma vantagem muito grande, por quê? Porque você pode, por exemplo, trabalhar com uma prensa horizontal, uma prensa vertical, não importa, que você tem um curso onde você precisa deslocar vazão máxima, desempenhar a vazão máxima da bomba, e num determinado momento a prensa ela ficaria compactando por alguns segundos, né? Faz parte do processo da máquina, seja uma massa, seja o que for, ela precisaria ficar pressurizando por alguns segundos, ou então o que acontece em muitas prensas, que ela vai prensa e depois ela despressuriza por um momento e pressuriza de novo, faz 1, 2 prensadas, 3 prensadas, e isso aí tem uma grande vantagem, uma bomba de pistão com controle de compensação de pressão. Por quê? Porque você não precisa nesse momento ficar deslocando todo o óleo da bomba e ficar aliviando, gerando calor, consumindo 100% da potência do motor elétrico, porque geralmente um motor elétrico, ou então um motor a combustão, né, ele é especificado para essa bomba especificamente. Então você tem essa vantagem, tá, pessoal? Esse é um dos controles mais básicos e enfim, na maior parte das aplicações é esse controle que predomina. Tá, mas nós temos, lógico, esse é o controle mais simples, como eu disse, mais básico. Então nós temos outros controles, como por exemplo aqui, um compensador de pressão, tá, com válvula incorporada, compensador de pressão com uma válvula, uma eletroválvula para executar a descarga, né, para fazer uma descarga da bomba quando ela está em stand-by. Enfim, aí nós temos uma variação, nós temos o compensador de pressão com controle proporcional de pressão. Então, assim, nós temos uma família de controles. Logicamente que eu não vou, como eu disse para vocês, eu não vou detalhar todos os controles, porque realmente nós temos uma gama muito grande de controles, né? E é um assunto extremamente técnico. Então, vocês estão... enfim, é de comum acordo, a gente está vendo nos vídeos aí que nós estamos nos fundamentos da bomba. Então, eu acho que não seria coerente a gente detalhar tecnicamente por diagrama uma bomba de pistão, até porque isso é uma coisa que poucas pessoas realmente conseguiriam compreender. Enfim, vamos lá. Visto o controle mais básico, que seria o controle de compensação de pressão, nós temos então uma outra função que seria um controle remoto, tá, pessoal? Um controle remoto de pressão. Você pode estar controlando a pressão através de uma outra válvula remotamente, ou então a questão da descarga você pode estar controlando com uma válvula externa no circuito, tá? Então você tem através de um sinal do controle remoto da bomba. Se vocês observaram, pessoal, eu estou fazendo hoje um vídeo um pouco diferente. Hoje o vídeo está diretamente no catálogo, lógico, para quem não acompanhou o comecinho desse vídeo, para quem já pegou na metade do vídeo, enfim, eu estou fazendo um controle, uma apresentação diferente diretamente no catálogo aqui para vocês, para que a gente possa ser mais objetivo, tá? Então todos esses controles que eu falei para vocês até então são controles que eles têm como base a compensação de pressão na máxima pressão. Então você tem uma redução de pressão, um controle de pressão remoto, onde você pode ter uma pressão secundária, você pode ter um controle de descarga, uma pressão proporcional, você pode ter uma série de controles, uma série de variantes ou variáveis do controle de compensação de pressão. Então ali, tá, é um dos pontos mais importantes e as suas variáveis, tá? Um dos controles mais importantes e as suas variáveis. Aqui nós temos um segundo controle importante, tá? Por que eu falo que esse segundo controle é importante? Por quê? Porque aqui nós temos um fator agregador,
tá? É o controle de load sensing. Então, esse controle de load sensing, em alguns fabricantes, como a Rexroth, por exemplo, ele é conhecido como controle de pressão e vazão. Tá? Nas bombas A10SO, por exemplo, o DFR1, enfim, nas antigas bombas da sala de Danfoss, ele realmente estava como controle LS. Qual é, então, a vantagem deste controle? Nós temos aqui o mesmo compensador de pressão, que a maioria das pessoas conhecem como pressão máxima. Então temos uma regulagem de pressão máxima, que pode ser de 210, pode ser de 350, pode ser, enfim, depende da construção da bomba e depende do seu sistema, tá? E nós temos uma regulagem de pressão secundária, que é a pressão de load sensing, tá? Que é a pressão de baixa, que a maioria conhece. Por quê? Porque nós podemos executar algumas funções aqui. Tá? Ao decorrer, da mesma forma que o compensador de pressão, eu mostrei algumas variáveis aqui no load sensing, tem algumas variáveis também que a gente pode estar agregando aqui, enfim, que a gente pode estar vendo, que a gente pode ter como controle, né? Isso tudo é montado no gabarito da bomba, e aí você logicamente vai montar a bomba e o controle da bomba de acordo com o seu projeto, com as suas necessidades. Esse circuito aqui especificamente, o que ele faz? Tá? Ele não tem um controle de baixa, como eu poderia dizer para vocês. Por quê? Porque ele está pegando um sinal, ele não tem um controle de uma eletroválvula para fazer o controle de baixa pressão, né? Uma possível vantagem, por exemplo. Mas aqui é possível fazer um controle proporcional da vazão. Tá? Nesse esquema aqui especificamente, nós temos, deixa eu pegar o mouse aqui, nós temos uma válvula de controle de vazão manual, tá? Que nos permite o quê? Regular a vazão da bomba, certo? Então a minha bomba é uma bomba para 100 litros por minuto, mas eu quero regular ela com 50, então eu venho aqui e limito em 50% da bomba, ou seja, eu vou fechando metade dessa válvula. Mas se eu fizer isso, então a bomba é uma bomba de deslocamento positivo, ela vai me enviar os 100 litros e em algum lugar eu vou ter um problema. Eu vou ter um excesso de pressão. Na realidade, não. Por quê? Porque depois da regulagem da válvula, tá, já na vazão reduzida, eu tiro um sinal que eu vou alimentar o meu controle de load sense. Tá? Então, esse sinal, quando eu tiro ele depois da válvula de regulagem, né, sem sofrer essa influência antes da válvula, ele me faz o que? Ele me permite com que eu faça uma regulagem, com que eu regule o prato de acordo com o que o sistema está consumindo. Ou seja, ele me faz com que eu regule a vazão, independente da pressão, de acordo com a válvula. Se eu quiser regular apenas metade da vazão da bomba, em 50 litros, ele não vai me mandar os 100 litros, ele vai inclinar o prato de tal forma com que a bomba supra apenas os 50 litros por minuto que o sistema precisa. Tá? Então, aí nós começamos a ter um pouco mais de controle sobre os nossos circuitos, sobre as nossas aplicações. Começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque agora, além da pressão máxima, quando eu centro o prato e supro apenas a vazão necessária em pressão máxima, quando eu chego na pressão de trabalho, agora aqui com este controle load sense eu consigo controlar desde o começo a vazão que eu quero. Tá, eu não sei a vazão exata, eu tenho um circuito que varia constantemente de vazão, às vezes eu preciso de mais vazão, às vezes eu preciso de menos vazão, mas eu não quero ter um controle tão eletrônico, eu não quero ter um controle eletrônico, é muito complicado, enfim, eu posso fazer um controle, uma proporcionalidade manual, certo? Através de uma válvula dessa manual. Uma aplicação típica disso, onde nós não precisamos jogar um controle eletrônico, é um controle de bobinamento de filmes plásticos. Após a extrusão, enfim, após a impressão, você tem o quê? Você tem que fazer um bobinamento do filme plástico, filme de embalagem, filme para qualquer finalidade. Você tem que fazer um bobinamento para você poder transportar, armazenar, enfim. Então, geralmente, todo esse manuseio é feito em bobinas. Tá? Então, você tem, através de uma bomba, com um controle de load sense, com um controle compensador de pressão, essa própria bomba, ela supre apenas a vazão que o sistema consome. Tá? Então,
Isso eu faço através do meu compensador de pressão. Porém, quando eu estou em baixa carga, para que eu possa controlar a velocidade do bobinamento e manter um certo tensionamento, eu limito um pouco a vazão da bomba. Se eu não preciso de 100% da vazão da bomba, eu limito um pouco. E por que eu não especifico uma bomba já exata para aquela aplicação do bobinamento? Porque eu posso ter aqui uma flexibilidade de fazer um bobinamento, um controle de bobinamento, de vazão, de velocidade do bobinamento, de qualquer material. Seja um filme com uma espessura maior, uma espessura menor, seja uma matéria-prima diferente. Então tudo isso vai exigir um tensionamento do filme diferente. Tá? Então eu preciso ter controle nessa unidade. E por isso que nós aplicamos uma bomba com load sense e com esse controle de proporcionalidade manual, para que possamos ter esse controle. Tá, pessoal? Então, em cima do load sense, nós temos outras funções, que eu vou puxar para baixo aqui e ainda vou apresentar para vocês. Está aqui, então, o load sense com um controle com interfaces padronizadas tamanho 6, com a válvula de descarga uma válvula de descarga já acoplada, tá, pessoal? Então, aqui nós começamos a engenheirar um pouco mais, ter as variáveis de acordo da mesma forma que nós tínhamos no controle compensador de pressão. Esse aqui especificamente, esse controle MFW, como é que nós podemos trabalhar com ele aqui? Então, nós temos aqui já algumas engenharias aplicadas. Tá? Nós temos aqui o compensador de pressão, que nós trabalhamos na máxima pressão, que a gente vem vendo desde o princípio, e eu vou falar bastante, porque, enfim, é o elemento principal de um controle de uma bomba de pressão. Nós temos aqui uma proporcionalidade manual, para fazer uma variação da vazão, e com isso o sinal saindo depois da válvula, alimentando aqui para atender apenas a demanda da bomba. E nós temos uma eletroválvula para fazer o quê? Ela vai habilitar e desabilitar a nossa bomba. Bom, mas peraí, como assim? Vamos supor que nós temos uma aplicação onde nós precisamos pressurizar e depois deixar a bomba em stand-by. Pressurizar uma prensagem, por exemplo, e depois deixar a bomba em stand-by. Como é que a gente pode fazer isso? Eu não vou ficar desligando o motor. Logicamente que não, se eu tenho um motor de 50, 100 CV, eu não vou ficar fazendo isso. Então, geralmente, em bombas de deslocamento fixo, né, como bombas de palheta, de engrenagem, a gente aplica válvulas de ventagem, que é o que nós chamamos, elementos lógicos de ventagem, que desviam o fluxo diretamente para tanque. Isso elimina a perda de carga, por quê? Porque você vai estar jogando este fluxo para tanque. Porém, ele ainda assim está gerando desgaste no sistema da bomba, porque você está girando com a bomba com o prato inclinado, você está deslocando o óleo, você está movimentando o óleo do tanque, enfim. Nós temos uma solução, através dos controles da bomba de pistão, onde a gente pode otimizar um pouco mais ainda isso. Não que a ventagem seja ruim, a ventagem é uma coisa bacana, mas nós conseguimos otimizar através dos controles de pistão. Como assim? Nós podemos, então, se vocês se recordarem, no início do load sense eu falei que nós temos o controle de alta pressão no compensador e o controle de baixa pressão no load sense. Então, nós podemos fazer com que, quando habilitarmos a bomba através da eletroválvula, a bomba fique deslocando 100% ou a vazão regulada pela válvula manual ali que nós aplicamos, mas enfim, a bomba fique desempenhando seu papel e chegue na pressão máxima, né? Ou então, quando a gente desabilite a bomba, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a bomba, vai centrar o prato, mas sem pressão, não apenas compensando o fluxo para cima. Ela não vai compensar o fluxo, ela vai ficar apenas girando o prato sem deslocar óleo. E como que ela pode fazer isso? Ela precisa ter um controle interno para fazer essa centragem, e esse controle é o load sense. Então a bomba ela fica pressurizada ali com aproximadamente uma faixa de 10 a 20 bar, ou 10 a 30 bar, tá? Apenas para que possa manter um controle interno e até mesmo para que possa depois ter uma pressurização interna de pilotagem para que no momento que nós tenhamos que executar a função da bomba novamente, tá? Enfim, então nós temos aí essa eletroválvula, né, de descarga, que ela faria o quê? Ela faz a função de habilitar a bomba e jogar em vazão que nós queremos e pressão máxima, e desabilitar a bomba, e aí sim a bomba fica por controle próprio. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre isso, é o controle da bomba.
mesmo que eu habilite qualquer válvula lá na frente, não vai ter deslocamento de óleo, não vai ter aumento de pressão, porque a bomba não está habilitada para isso, tá, pessoal? Então, ela fica apenas pressurizado nos 12 bar, 10 bar, 15 bar, que é a pressão de baixa, apenas para fazer uma compensação interna e no aguardo, no stand-by, para quando nós venhamos a executar. E aí sim nós precisamos comutar essa eletroválvula. No load sense ainda, é possível a gente ter um controle proporcional de pressão, tá, acoplado junto ao controle, né? Enfim, aí nós temos variações, né? 2 spool de load sensing, 2 spool de load sensing com válvula com a interface tamanho TN6, já padronizada. Enfim, pessoal, nós temos uma série de controle, mas eu vou nos pontos básicos para que a gente possa entender quais os recursos que a gente tem com a bomba. Tá? Então, até agora a gente viu que a gente tem um controle em pressão máxima, com uma otimização onde a gente consegue reduzir a temperatura, apenas gerando a vazão de compensação, e também com isso ter ganho de eficiência, porque a gente não está consumindo potência do motor elétrico. Por exemplo, se fosse uma bomba de deslocamento fixo, ela estaria consumindo 100 CVs, enquanto uma bomba de vazão ali, né, enquanto está pressurizando, enquanto esse controle de compensador, muitas vezes ele está consumindo 10, 15 CV, tá, nesse momento. Então isso é muita coisa, é muito bom. Então nós vimos o controle load sense, onde a gente pode controlar, variar a vazão da bomba, a inclinação do prato, através de uma válvula manual, que mais na frente a gente vai observar que pode ser feito através de válvula proporcional, né? E nós temos o load sense, que a gente pode estar deixando a bomba trabalhar em standby, para que a gente possa não ficar circulando o óleo e fique apenas com a bomba no aguardo, habilita e desabilita a bomba. Então isso são funções muito bacanas, né? A gente elimina válvulas com isso. E nós temos aí incrementos. Então nós temos o compensador, o load sense, e nós temos então o compensador mais controle de torque, tá? E nós temos compensador mais load sense, mais controle de torque. Tá? Então isso é possível. São coisas independentes. O controle de torque é uma função independente. Tá? E é onde eu entro aqui agora no horsepower. Né? Tá aqui torque control com pressure control. Né? Então o controlador de torque com controle de pressão. Né, com compensador de pressão. Isso aqui, pessoal, o que ele faz? Nós temos algumas especificações no gabarito da bomba, vai depender do fabricante, seja a Parker, seja a Rexroth, seja, enfim, qualquer fabricante. Isso nada mais é do que uma válvula que nós vamos acoplar. Geralmente vai estar ligado e ela está em contato com o servopistão, tá? Porque ela trabalha de acordo com o deslocamento do servopistão. E com o deslocamento da bomba, com o aumento da pressurização, vamos dizer assim, né, porque quando você está trabalhando com o sistema e esse sistema gera uma restrição, a tendência é o quê? A bomba, vamos lá, recapitulando, voltando do princípio, a bomba ela tem a função de deslocar o óleo. E as restrições no sistema é que vão gerar a pressão. Então, a partir do momento que existe uma restrição no sistema, essa pressão começa a aumentar e a bomba está mandando 100% do óleo. E aí está consumindo também, é um gráfico, né, crescente de pressão e consumo de potência do motor elétrico, do motor combustão, e chega num determinado momento, tá, que vai atingir uma pressão, que aí nós vamos especificar, quando especificar a bomba, né, através de uma especificação do gabarito da bomba, enfim, quando for comprar a bomba, que, por exemplo, usualmente seria na faixa de 20% a 30%, tá, vamos considerar 20%. Então vamos supor que nós tenhamos uma válvula de torque em 20%. O que significa isso? Quando a pressão atingir 20% da pressão de regulagem da bomba, do compensador, isso automaticamente é 20% do torque a qual ela vai trabalhar, isso é 20% do consumo de potência que ela tem. Ela vai fazer o que? Ela começa a deslocar, a movimentar o prato, tá? Jogando... deslocando menos óleo. Mas por que isso? Porque quando ela entende, tá, isso é uma lógica, na verdade, do processo. Ela entende que quando começa a aumentar a pressão é porque o sistema não está mais consumindo aquele óleo, então não tem mais a necessidade de mandar aquele volume, né? Então ele vai fazer o quê? Quando
ela atinge 20% da pressão de trabalho, ela vai começar a deslocar o prato e começar a diminuir a vazão a tal ponto em que a bomba comece a deslocar apenas 20% da sua vazão. Então isso geram dois gráficos muito importantes. Onde que eu uso isso? Eu tenho uma prensa horizontal, uma prensa de sucata horizontal, onde eu preciso deslocar aí, onde eu tenho um cilindro que eu tenho 3 metros de curso. Então, 2,5 metros de curso eu preciso deslocar vazio e meio metro eu preciso deslocar com carga. Só que esse meio metro com carga é pressurização, é compactação. Então, eu não vou precisar da vazão máxima da bomba. Mas a maior parte do curso, sim. Então, o que acontece? Nesses 2,5 metros eu vou deslocar a bomba, aliás, o cilindro, em vazão máxima da bomba. Quando chega nesses 2,5 metros aproximadamente, começa a aumentar a pressão e aí entra o controle de torque que vai me diminuir essa vazão para 20% e também automaticamente o consumo do motor elétrico ele diminui, mesmo que eu aumente a pressão, mas eu estou deslocando menos óleo. Então, eu vou deslocar o que? Apenas 20% da vazão, porque eu não preciso mais do que isso. Logicamente que nós vamos ter que projetar o sistema, a unidade, o equipamento, o sistema hidráulico para isso, né? Lógico que isso não é uma unanimidade, não é simples. É um projeto que precisa existir. Então eu vou deslocar menos óleo e aí isso me permite com que eu possa aumentar a pressão com um motor elétrico menor. Ou seja, vamos lá. Se eu tenho uma bomba de 100 litros por minuto, eu preciso de um motor de 100 CV para deslocar, para executar o trabalho que eu preciso em uma bomba de deslocamento fixo. Se eu tiver uma bomba de pistão com controle de torque, é lógico que eu não fiz as contas aqui, pessoal, então assim, é tudo muito hipotético, né? Eu não preciso mais ter um motor de 100 CV aplicado. Eu posso ter um motor de 25, 30 CV, tá? Então assim, a gente consegue reduzir para menos da metade da potência instalada no motor, tá? Então tudo isso vai depender do percentual do controle que eu quero no torque, tudo isso vai depender da pressão de trabalho, tudo isso vai depender do tamanho da bomba, mas enfim, é para que vocês possam entender que nós podemos executar altas vazões e ter controle com uma potência instalada menor. E isso é eficiência energética também, tá, pessoal? Então, nós temos esse controle de torque, é mais uma função. Então, esse controle, ele faz o quê? É um controle que ele atua no meio da pressão de trabalho. Então, nós temos um controle compensador na máxima, um controle de habilitação, desabilitação na mínima, no caso de um load sense, e nós temos um controle de torque no meio. Então, assim, nós temos aí já 3 controles somados dos básicos, sem contar as variações. Então, pessoal, aí controles para que a gente possa ter aqui as variações nos controles de torque, com válvula de descarga, proporcional de pressão, tudo isso que eu já havia comentado para vocês, mas vamos passando porque são variações que, aqui só para vocês terem uma ideia, né, pessoal, do tamanho e da quantidade de controle que a gente tem. Então aqui nós temos nos catálogos das bombas os gráficos de acordo com a vazão, o deslocamento, o tamanho da bomba, de acordo com a pressão de trabalho. Inclusive essa bomba aqui é muito bacana porque ela nos elenca a potência instalada que ela precisa, tá, em motor elétrico. Olha só que bacana isso, né? Algumas bombas, alguns catálogos, alguns fabricantes não nos dão essa colher de chá, mas esse aqui já dá, tá? Esse catálogo dessa bomba PV. Então a gente viu aí compensador de pressão, a gente viu aí load sense, a gente viu aí controle de torque. Lembrando que eu estou falando do básico, né, pessoal? Nós temos então o controle proporcional agora e suas variações, logicamente, de pressão e vazão também. Lógico, se eu for entrar aqui em detalhes, isso tem assunto para um dia, tá? Então, basicamente, pessoal, o que acontece aqui? Nós podemos ter um controle proporcional de vazão, de pressão, tá? E para isso nós precisamos ter uma cartela amplificadora, um módulo para controlar esta válvula proporcional que vai acoplada à bomba hidráulica, tá, pessoal? Então, nós temos algumas variações aqui, passei direto, inclusive. Por exemplo, essa bomba aqui, proporcional, controle de deslocamento proporcional, vazão, com pressão com controle de pressão proporcional, né? Esse controle é o PK. Então aqui, pessoal, nós temos um controle proporcional da pressão e da vazão de forma independente, tá? Então isso de acordo com o sinal que a gente envia
para a bomba, seja um sinal, a gente envia para o módulo, aliás, da bomba, né, para a cartela, ou para o módulo da bomba, a gente envia um sinal analógico, 4 a 20 mA, por exemplo, 0 a 10 volts, né, e a bomba vai deslocar, ela vai deslocar a vazão, o prato vai deslocar, vai mandar mais ou menos óleo, ou vai aumentar ou diminuir a pressão de regulagem, de acordo com o nosso sinal. Então nós podemos ter aí um controle de apenas envio de sinal e a bomba executa a sua função. Enviamos o sinal de acordo com o que nós queremos, nós queremos que trabalhe com 80% da vazão nos meus 2.500 milímetros de curso do cilindro, e depois que os últimos 500 milímetros de curso do cilindro eu vou trabalhar com apenas 20% da vazão. Então eu posso ter esse controle, tá, enviando o sinal para o nosso módulo, para a nossa cartela amplificadora, para a nossa PWM, que vai se comunicar com a bomba. E está tudo certo. E eu posso então ter o controle, o suprassumo do controle, que seria o quê? Uma malha fechada. Até então nós tínhamos falado de uma malha aberta. Agora eu posso falar de uma malha fechada. Bom, o que seria isso? Eu vou fazer a mesma coisa, eu quero que ela desloque primeiro 80% e depois 20%, e esse sinal eu mando um comando para a bomba, e a bomba desloca o prato, e aí sim eu vou ter um sensor, um LVDT na bomba, tá? Com contato direto no servopistão da bomba, que vai me dar o que? Ele vai variar o sinal de acordo com o deslocamento do prato, porque lógico eu mandei deslocar o prato deslocou, o sensor de feedback, tá? Que é o que nós chamamos, ele vai ler que deslocou o prato e vai retornar com o sinal para o nosso CLP com quanto que esse prato deslocou. Então eu faço uma malha fechada. Eu tenho o quê? Eu tenho o envio do comando, do que eu quero, e eu recebo um feedback disso dizendo que a bomba está executando. Tá? E se esse feedback não for o que eu quero, eu tenho como diagnosticar que existe um problema aí no meio do caminho. Tá? Então isso é muito bacana, tá? Porque nós temos aí o feedback da movimentação e do que está acontecendo no físico, hidraulicamente. Tá, pessoal? Então isso é o suprassumo de um controle, vamos dizer assim. Tá? Então aí nós temos o controle proporcional com feedback de posição. Então muito bacana isso aqui, tá, pessoal? Pessoal, eu poderia explicar aqui muito mais para vocês, mas eu acho que não seria bacana, tá? Eu acho que não seria legal da minha parte estar me aprofundando por ser um assunto extremamente técnico. Eu fiz questão de trazer desta forma para vocês, para que vocês pudessem visualizar as possibilidades que a gente tem. Eu estou descendo aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho então à esquerda a minha válvula de torque, tá, que eu comentei para vocês verem fisicamente, e aqui à direita eu tenho o meu sensor LVDT, o meu sensor de feedback da bomba proporcional, tá, pessoal? Então essa cartela, ela não é, ao contrário, hoje nas válvulas proporcionais, servoválvulas, nós temos as cartelas incorporadas, né, embarcadas. Nas bombas é difícil isso, então nós acabamos inserindo essa cartela, esse módulo, o PWM, no nosso painel elétrico, né? Então ele também tem encaixe para trilho DIN, então é bem bacana. Tem parametrização com software que os fabricantes, para que a gente possa alterar alguns parâmetros, né? Parâmetros de rampa, enfim. Tem aí todo um controle que pode ser aplicado em cima disso. Além do nosso controle do CLP, nós temos controles da própria bomba, tá? Limitações da própria bomba, que a gente pode parametrizar. Então tudo isso através via RS-232 ou via USB, né? Hoje USB, as portas mini USB estão presentes em todos os produtos basicamente aí da hidráulica mais novos, né? E aí nós temos um software, a gente pode conectar o nosso notebook e fazer a parametrização da bomba de acordo com o que a gente quer. E também verificar se os parâmetros aplicados na bomba, da mesma forma que a gente pode enviar parâmetros, a gente pode receber os parâmetros da bomba e entender se os parâmetros da bomba estão corretos, né? Por exemplo, se tem uma bomba aplicada lá, que você não sabe o que tem lá, você pode também conectar e importar os parâmetros e verificar se está correto, né? Inclusive algumas simulações, tá, pessoal? Então, nós temos aí uma série de controles, e aí nós entramos aí num mundo um pouco diferente, né?
Bom, pessoal, é importante você saber que existe esse tipo de aplicação, tá? Que existem essas funções. Como eu falei, eu não quero me estender muito, porque senão acaba ficando um processo muito longo, né, de vídeo, mas eu acho que por hoje é isso aí. Vou chamar você aqui de novo para me acompanhar na tela, para a gente partir para o encaminhamento final desse vídeo de bombas e pistões. E aí sim, nos próximos vídeos a gente finaliza a nossa sessão de bombas, né? Finalizando então o nosso vídeo, o nosso módulo de bombas de pistões, tá? É aí o nosso segundo vídeo de bombas e pistões da série de bombas, né? Nós falamos aí bastante sobre controles, né? E eu queria agradecer você que me acompanhou até esse momento. Eu sei que é um assunto mais técnico, né? Mas eu queria pedir para você que compartilhe com seus amigos, sei que vai ajudar muita gente esse vídeo, tá? Da mesma forma, eu queria pedir para você que curta lá os conteúdos, né? Se inscreva no YouTube, ou então deixe seu e-mail lá na minha página, né? Onde eu vou poder encaminhar conteúdos para você, inclusive as apresentações. Pessoal, então era isso. Queria agradecer mesmo você que está me acompanhando, tá? E queria fazer um convite para você, acompanhe o próximo vídeo sobre instalação, que é complemento de todos esses vídeos de bombas, tá? Cuidados na instalação de bombas hidráulicas, muito bacana. Compartilhe, vá anunciando para seus conhecidos que vai ter um vídeo muito legal, voltado para manutenção, especificamente para manutenção, tá, pessoal? Economizar dinheiro, deixando de gastar dinheiro com reposição, tá? Fazendo a instalação correta, mantendo a garantia do produto, principalmente, tá? Mantendo a garantia do produto, e você vai entender por que no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima!